para subir ao palco o senhor Eduardo Zorzanello, presidente do Gramado e Canela Convention Visitors Bureau, região das Hortênsias, que irá finalizar o encontro de hoje, falando sobre como os eventos impactaram no desenvolvimento turístico de Gramado. E eu convido também o jornalista Miron Neto, diretor da Insider Comunicação, que irá conduzir este bate-papo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença e a gente vai fazer aqui um formato mais descontraído, com o Eduardo Zorzanello, que além de ser o presidente do Gramado Canela Convention Bureau, é também advogado, executivo, diretor da Rossi e Zorzanello Eventos, e que é hoje uma grande liderança do trade turístico brasileiro. E ele vai falar, basicamente, sobre a importância dos eventos para Gramado. Eduardo. Primeiramente, cumprimentar então aqui o Miron, satisfação em ter o amigo nesse grande bate-papo, mais descontraído. Desejar mais uma vez uma excelente noite a todos, que sejam muito bem-vindos, nós como gramadenses desejando então aos conterrâneos, aos canelenses, aos gaúchos e a quem vem de fora do Brasil e do mundo, bem-vindos à nossa cidade. Um prazer imenso poder participar nesse talk show de abertura, né, Miron? E explanar um pouquinho mais em relação ao impacto que os eventos geraram na formação do nosso destino, e principalmente na geração de emprego e renda, e no impulso de tornar Gramado um case que é. Mas antes de tudo, eu gostaria de reforçar, obviamente, os cumprimentos na figura do nosso amigo Luia, presidente aqui do Fórum de Estudos Turísticos, uma saudação em teu nome às demais autoridades aqui presentes, a exemplo do nosso prefeito Fedoca Bertolucci, aos demais vereadores, um cumprimento especial também a todos os demais presidentes de entidades, assim como eu que presido o Convention, então na figura do Fernando Boscardin, saudação especial a todos que aqui se encontram, um agradecimento e cumprimentos especiais ao nosso trade turístico, assim como nós que batalhamos incessantemente pelo trabalho, pelo progresso, pelo presente e pelo futuro do nosso turismo. Um segmento que cresce, como o Luia disse, a cada ano com números extraordinários, um setor que representa, vejam bem, 1,4 bilhão de turistas no mundo. 1 a cada 10 empregos gerados no mundo são oriundos do turismo, numa atividade completamente interdisciplinar, vertical, que acaba impactando diretamente todos os demais segmentos da economia. Visto isso, nada melhor também do que deixar um abraço para a equipe que organizou o fórum. Puxando a brasa para o nosso assado, a minha sócia Marta Rossi, enquanto Rossi Zorzanello, que nossa equipe, a equipe da Câmara de Vereadores, do Sinditur, tivemos o privilégio de estarmos aqui organizando, enquanto empresários, a segunda edição deste momento tão importante, porque aqui é um palco de debates, aqui é um palco de discussão, de reflexão, para se pensar, primeiro, valorizando as ações positivas do passado, corrigindo o que deu errado, vendo o nosso presente e o que se vai fazer de melhor e de mais positivo no futuro. O evento de hoje, startando hoje, serve para deixar para cada um de vocês um legado, né, Miron? Deixar uma mensagem, transferir conhecimento, realizar networking, para que a gente possa,
enfim, sairmos, como foi dito aqui nos discursos iniciais, com um pouco mais de entendimento de que o turismo, sim, é uma atividade transformadora. Um dos objetivos, Eduardo, aqui do Fórum é trocar conhecimento e também, neste momento, quando recebemos representantes de 20 estados brasileiros, como falou o Luia, também falar um pouco da experiência de Gramado, mas procurar transmitir essa experiência, que ela possa ser útil a cada um de vocês, prefeito, secretário de turismo, empresário, no sentido de levar alguma coisa de volta para a sua cidade. Eu começo falando, o Eduardo é novo, evidentemente, mas ele tem um conhecimento bom de história de Gramado, né? Qual foi o evento que projetou Gramado inicialmente, Eduardo, para que chegássemos até o dia de hoje? Vamos remontar a 1958. Todos conhecem Gramado pelo seu símbolo principal. E aí remontamos à época de Quinor, que trouxe a hortênsia para presentear a sua esposa. Pois essa flor, esse símbolo, que a gente carrega com muito orgulho, que está, obviamente, decorando todos os nossos jardins, nos tornamos a cidade das hortênsias, redundou no primeiro evento da cidade, que foi a festa das hortênsias. E talvez ali, na década de 50, tenha sido o grande início de um novo pensar para conseguir introduzir na economia de Gramado uma nova demanda e um novo público. Obviamente que tudo em Gramado se faz e se transforma. Nós aqui temos a nossa Suíça, mas também temos a nossa Las Vegas, a nossa Disney, a nossa Itália, a nossa Portugal, a nossa Alemanha. Nós acabamos criando um conjunto de situações positivas. Gramado acabou inventando muitas coisas. E tudo que se trouxe para cá, nesse solo fértil, deu muito certo. E a exemplo da festa das hortênsias, o artesanato, na sequência, né, Miron, com a FEARTE, foi uma grande mostra de que um dos produtos da indústria do artesanato que se fazia dos móveis em Gramado tinha que ter palco para se vender para o público consumidor, ou seja, o visitante que vinha de fora. Então, durante bons anos, Gramado, na década de 60 e na década de 70, se fez em função disso. Mas talvez o grande momento, que tenha sido um divisor de águas no sentido de dar mais publicidade para Gramado, e conversávamos ontem, muitas vezes, das mulheres com a sua nudez, Miron, veja bem, a época de 70, e aí chegamos no Festival de Cinema de Gramado. Conversávamos também ontem, Marta, eu, o presidente Edson Nespolo, com o grupo do Sebrae, justamente sobre isso. Na nossa vida nada mais temos do que contar histórias e podermos apresentar o nosso legado e as coisas boas que aqui foram enraizadas e erradicadas. Nesse sentido, em 1973, com a primeira mostra, que acontecia em janeiro, veja bem, um momento do calendário completamente sem atração nenhuma na cidade, e que depois se levou para agosto, e que se tornou hoje a grande referência que é. Por quê? Porque toda a informação positiva gerada pelos meios televisivos à época, rádio, por toda a imprensa, foram fundamentais para que a divulgação e a promoção do município chegasse para além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Esse é um eixo presente em Gramado, que é a geração de mídia espontânea, desde nossos antepassados, né? Outro dia foi lançado um livro sobre a festa das hortênsias, que o Eduardo falou há pouco, e se descobre que, no início dos anos 60, trouxeram para Gramado 41 jornalistas de Porto Alegre dentro de um ônibus. Naquela época a estrada não era tão boa quanto é hoje, mas, enfim, eles vieram, pararam em Morro Reuter, que é uma cidade aqui ao pé da serra, tomaram café,
foram recebidos no Parque Knorr, então residência do senhor Oscar Knorr, com champanhe, e após foram brindados com almoço no tênis clube, e dali voltaram para Porto Alegre para escrever longas colunas e falar na Revista do Globo, no Correio do Povo, na Folha da Tarde, enfim, divulgar Gramado. Esse é um exemplo de como está enraizado em Gramado essa questão de assessoria de imprensa e relações públicas, não é, Eduardo? Esse fato, e em todos os eventos nós sempre agradecemos muito aos diferentes meios que geram a comunicação da nossa cidade, da nossa região e daquilo que nós estamos fazendo. Sem a imprensa, realmente, talvez Gramado não tivesse alcançado o status de segundo destino turístico mais desejado pelos brasileiros. Eu acho que é fato fundamental. Se hoje 6 milhões de visitantes, como foi falado, vêm a Gramado, obviamente, a Canela, a nossa região, com uma cidade de 35 mil habitantes, é porque existe um desejo de consumir diferentes produtos, porque Gramado se tornou uma multiplataforma, atendendo diferentes segmentos do turismo. Que isso é fundamental deixar claro. A exemplo de ontem, inaugurado a Associação dos Parques, aqui a presidente Manu, com um ciclo do entretenimento. Quanto o entretenimento foi capaz de fazer com que houvesse a manutenção e um período maior do público presente na nossa região. Se antes, há tempos atrás, se ficava 2, 3 dias, hoje, no mínimo 4, 5 noites, uma semana, para conseguir aproveitar um pouco dos mais de 55 atrativos e pontos turísticos que Gramado e Canela dispõem ao turista. Então, o fato de poder fazer com que a informação chegue de uma maneira glamurosa, interessante, que desperte o interesse do visitante, é fato que a gente precisa manter, e principalmente para que haja a fidelização do nosso cliente. Nós, como gramadenses, canelenses, não podemos jamais deixar com que esse destino perca a sua essência, a manutenção daquilo que os nossos antepassados fizeram e que construíram Gramado, que os grandes empreendedores fizeram. Os valores precisam ser mantidos. Obviamente, o crescimento é natural, mas de uma maneira equilibrada. Antigamente, até bem pouco tempo atrás, boa parte da divulgação de Gramado era feita quando ameaçava cair neve. Então, isso até virou motivo de piada, né? Vai nevar em Gramado o próximo final de semana. O meteorologista previa e o gramadense e o canelense já exageravam, afirmando que a neve viria, que o frio estava muito, muito intenso. Hoje, não é mais preciso ficar olhando a Maju Coutinho no Jornal Nacional. Gramado tem neve 365 dias por ano, porque teve empreendedores que ousaram criar um parque de neve, que é o Snowland. A partir deste ano, Gramado também terá água hidromineral, porque os empreendedores descobriram que aqui também existia. Então, esta é uma faceta que daí eu volto ao segundo pilar do nosso turismo, que é o empreendedorismo, que está no DNA do gramadense. É exatamente isso, Miron. Como abordamos anteriormente, o fato de conseguir ser ousado, ter coragem de fazer relações público-privadas que possam ter um cenário favorável para o investimento é fundamental para o status que hoje Gramado e Canela alcançaram. Mas aquilo que falávamos, a veia, o DNA empreendedor do nosso povo, a capacidade visionária de conseguir antever situações, olhar na frente, viajar pelo mundo, buscar o que realmente
de novo, diferente, que pudesse ser internalizado e conjugado com as nossas características. E aí a gente acaba criando, e a gente sempre diz que praticamente vivemos aqui numa bolha artificial, porque criamos esse conceito. Criamos um conceito de que tudo em Gramado é belo, é seguro, e não é à toa. Somos hoje o destino turístico mais seguro do Brasil. O melhor destino de inverno. Todos esses dados, eles não são à toa. E no momento que os gramadenses, somado às cabeças pensantes e empreendedores que vieram de fora e internalizaram o nosso jeito de ser, a gente acabou criando coisas novas. Desde a neve, da questão do termalismo, Gramado se tornou referência como wedding destination, destinos de casamento e lua de mel, espaços boutique, grandes hotéis, desde hostels, como passando também ao San Andreas, por exemplo, uma referência de um hotel 6 estrelas. Quer dizer, Gramado hoje se reinventou e passou a atender diferentes públicos, diversificou a sua cesta de produtos. Na prateleira de Gramado, nós encontramos absolutamente tudo. É como nós, quando saímos daqui, vamos para um Walmart nos Estados Unidos. Acabamos encontrando tudo na prateleira, pois Gramado, nesse conceito, é a mesma coisa. Porque passa a oferecer para o turista, turismo religioso, tem um atendimento correto para o turista LGBT, sabe atender o mochileiro, o turista de aventura, quem vem se casar, enfim. Esse leque de informações e de possibilidades é que Gramado oportuniza. Mas volto a dizer, nada disso teria acontecido se a essência lá do passado não acontecesse. Então, esse é um passo para se valorizar e que a gente possa, para frente, continuar mantendo forte. Você falou sobre Festa das Hortênsias, falou sobre o Festival de Cinema. A gente deu muita sorte que no primeiro festival, ou no segundo, não me recordo agora, houve uma atriz que fez um topless, e isso permitiu que a divulgação de Gramado fosse nacional. Pouco tempo depois, a censura também entrou em ação, cortando e censurando alguns filmes, e aqui virou um palco de resistência cultural também na área do cinema. Mas nós chegamos ao terceiro grande evento, que é o Natal Luz. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Mas na linha do tempo, Miron, antes disso, em 84, bom, eu tinha 2 anos, está lá minha filha com 9, e a gente vai vendo a história através das pessoas e dos relatos, e hoje a gente pode contá-la. Em 84, a festa que celebramos e que depois convidamos a todos, a festa da colônia, cultivando a nossa imigração alemã, italiana e portuguesa, e claro, todo mundo já deve estar com fome, obviamente, assim como eu, então é um momento de a gente poder valorizar também as nossas raízes. Mas realmente, Miron, em 86, o grande evento da cidade, hoje capaz de movimentar mais de 2 milhões de visitantes, num período de mais de 80 dias, o Nespolo vai ter a oportunidade, pela programação, de explanar um pouco mais sobre os eventos públicos de Gramado, assim como o Noré Michalski falar também sobre a festa da colônia. Mas o Natal Luz, que começou numa procissão de velas, com o maestro Eliazar de Carvalho, com a OSPA na frente da igreja, se tornou uma grande referência. Muito se deve à capacidade também da família Pessim de ter encontrado nas suas andanças pelo mundo, seja de Europa, seja de Estados Unidos, também com Joãozinho 30, criando o desfile, fantástica fábrica de Natal, o Nativitatem, hoje com os eventos que acontecem aqui na Expo Gramado. Tudo isso fez com que o evento Natal Luz tivesse uma outra roupagem. Gramado se veste de Papai Noel. Aqui é a terra do Papai Noel. Aqui nós fazemos com que os sonhos se realizem, com que os sonhos aconteçam. Todos que vêm a Gramado se sentem bem. Viajar é transmitir felicidade. E nada melhor do que estar em Gramado nesse período. Importante, evidentemente, a simbologia do Natal, mas o evento ele veio também para preencher uma lacuna. Eu gostaria que você falasse. Claro, e essa talvez seja a grande razão e o grande sucesso dos eventos de Gramado. A gente sempre tem que lembrar,
A sazonalidade, evitar a sazonalidade é o segredo do sucesso de um destino. E os eventos hoje responsáveis por uma ocupação praticamente total dos meses hoje no nosso calendário. E o Natal Luz, quem iria pensar há tempos atrás que no verão, principalmente a gauchada que se debanda para a praia, acabasse recebendo não apenas o nosso estado, mas o mundo aqui, desde novembro até a metade de janeiro, e muitos ainda pedindo com que o evento se estenda até o final de janeiro. Então são situações interessantes para proporcionar um fluxo equilibrado do turismo. E tem também, já que você falou em fome, e a gente está em cima do horário, para o nosso coquetel, tem o Festival da Gastronomia que veio preencher uma outra lacuna. Exatamente, o Festival da Gastronomia também um grande evento, realizado aqui pela Gramado Tour, em parceria com a Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, que se tornou uma referência. Vai acontecer em setembro, um período também que tínhamos como baixa temporada, e somado a isso, destacar também a época de Páscoa. Começamos com o Chocofest aqui em Gramado, em 94, com o nosso produto mais conhecido, que é o chocolate, junto com a Associação dos Chocolateiros, hoje a Páscoa em Gramado e o Gramado Aleluia, o que contribuiu também para os meses de março e abril ter uma ocupação super importante. Para finalizar, Eduardo, de que forma os eventos de Gramado, na tua opinião, eles realmente consolidaram Gramado como destino turístico, tendo em vista, talvez quem seja de fora aqui não imagina, mas foi uma época de muita dificuldade. Quem vê hoje Gramado, o que é, não imagina o que era aqui nos anos 40, 50 e 60. O professor Romeu Riegel, que é o nosso historiador aqui, fala de uma grande quebradeira que houve em 1940, e até os anos 60, 70, Gramado não tinha tanto diferencial, mas a partir do surgimento dos eventos realmente houve um impulso muito grande. Exatamente isso. E principalmente o turismo de negócios. O lado do lazer, perfeito, super interessante, mas no turismo de negócios, cujo ticket médio do turista é 3 vezes maior do que o consumidor convencional. Vejam bem. Em média, se gasta um turista de lazer $100 ao dia. Um turista de negócios, $250. E Gramado entendeu muito bem essa filosofia. Começou em 88, lá no Hotel Serrano, com o primeiro centro de eventos da região. No final da década de 90, aqui estamos, Expo Gramado, alguns quilômetros daqui, o Serra Parque, como referências de centros capacitados para receber feiras e congressos. E talvez esse foi o grande ponto que culminou na questão de uma ocupação hoteleira um pouco mais equilibrada. As convenções, os congressos, os fóruns, momentos como estes que estamos aqui, que Gramado encontrou um grande filão de mercado. E mais, quem não quer vir a Gramado para fazer negócios e, ao mesmo tempo, para aproveitar? Enquanto convention, foram mais de 350 eventos captados em 20 anos. Gramado hoje tem 365 eventos por ano. Praticamente é um evento por dia. E eventos de diferentes segmentos e dimensões, eventos esportivos, sociais, eventos de negócio como hoje, parte religiosa, enfim, tudo isso dá mostras de que estamos no caminho certo e, obviamente, também deixando um legado importante aqui, comentando um pouquinho sobre a profissionalização do turismo, que se deveu muito ao Festival do Turismo de Gramado. Eu gostaria de encerrar, Miron, colocando isso, porque o evento, e muitos de vocês, das prefeituras, das secretarias de turismo, da BAV, do Sindetur, de todas as entidades que compõem o nosso trade, entendem a importância de estarem reunidos para a discussão, para a revelação do seu roteiro turístico,
da sua promoção adequada, e talvez esse seja o grande caminho. Fica o convite aqui, de 7 a 10 de novembro, estaremos todos aqui em Gramado reunindo mais de 65 destinos internacionais, porque o evento ele tem a capacidade de conseguir trazer os profissionais do turismo que vão, consequentemente, vender de maneira apropriada a nossa região, o nosso destino para o consumidor final. Muito obrigado, Eduardo, pela palestra, pelo bate-papo. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Miron, às autoridades, e vamos então aproveitar um pouco da nossa festa da colônia. Uma boa noite a todos. Boa noite.